Olá, tudo bem com vocês? Eu estou aqui para falar sobre a aula de ontem. Ontem, infelizmente, não ficou gravada a aula na hora que eu fui olhar, nem no Zoom, nem no YouTube. Então, eu estou aqui para fazer acontecer essa aula novamente. Não vai ser tão legal como foi ao vivo, a importância de você estar ao vivo, porque é divertido, o Júlio tá junto, tá bom? Só que ô, gente. É isso, né? Eu não consigo entregar menos do que eu prometo. Vai ser sempre mais, vocês vão acostumando com isso aí. Tá meio bugando, parecendo a imagem, não sei se mexeram na configuração, né? Porque a equipe está organizando e eu não sei mexer muito bem nisso, mas enfim, vamos ao que interessa. Depois eu vou ver a gravação, mas eu acredito que vai ficar inteira. Eu vou compartilhar com vocês algumas coisas, vou até mesmo falar para vocês um pouco do como foi ontem. E o importante é que você saiba qual a sua, tá bom? Qual a sua forma de se sentir amado e de expressar o seu amor ao outro. E às vezes você que pensa que não é amado e que está se sentindo deixado de lado, pode ser que seja porque a linguagem é diferente. Então nós vamos falar sobre isso. Eu sei que muitos já ouviram falar. Mas, indiferente disso, eu amo falar desse assunto, tá? E esse assunto, ele é trabalhado todos os dias, é na prática, gente. Não foi à toa que nós escolhemos, né? Na verdade, eu escolhi esse nome. O relacionamento na prática, ele aconteceu porque é de verdade, é no dia a dia, é na prática. O amor é como uma florzinha que está ali, e se você não aguar, se você não tirar as folhinhas quando forem ficando ali meia mortas, meio esquecidas, não é? Meio ressecadas, não vai frutificar, não vai florescer, tá bom? Então vamos lá. Todos que estão aqui no grupo, eu acho que já me conhecem, mas eu vou me apresentar novamente. Meu nome é Ediana. Eu sou casada com o Júlio há 35 anos, só que nós nos conhecemos há praticamente 40 anos. Eu era muito novinha. Quando eu conheci o Júlio, eu tinha uns 12 anos, no máximo 13. E a partir dali aconteceram várias coisas. Não vou contar a minha história aqui, porque não é esse momento. O momento hoje é vocês, mas eu vou falar sobre essa parte da comunicação, quanto isso é importante e valioso na vida de nós, de cada um de nós, tá bom? Então eu vou compartilhar com vocês a tela, ok? Primeiramente eu preciso achar aonde que está. Gente, a pessoa não domina, mas mesmo assim ela manda bem, hein? Vocês vão ver que vai ficar bem legalzinho. Só que eu não sou a especialista, né? Especialista são os outros e cada um vai somando aí. Vou compartilhar com vocês aqui o slide e é isso. Deixa-me ver como faz para ficar grande, né? Vocês estão vendo aqui, gente? Só que vocês estão vendo a tela. Eu gosto mais do Canva, né? Não gosto muito desse aqui, não, porque no Canva eu consigo abrir tudo, aqui eu não estou conseguindo. Vamos lá. Agora sim! Eu estou falando para vocês que eu consigo? Gente, tudo que vocês acham que não conseguem, já vou aqui dar um spoiler. Vocês conseguem qualquer coisa que quiserem, ok? Vamos lá. Porque eu não consigo, já traz aquela conotação de negativo, né? E sem fé é impossível agradar a Deus, inclusive. Eita, Diana, você tem que falar de Deus. Deus está em mim, não tem jeito. Eu estou falando de religião, eu estou falando de Deus, tá bom? A comunicação no relacionamento é a ponte que leva o amor ao coração um do outro. É um do outro, tá bom? Muitos casais não se separam por falta de amor,
mas por falta de comunicação. Aqui nós estamos falando da tríade do relacionamento, tá? A tríade do relacionamento tem três pilares fundamentais. Ontem nós falamos do amor, que foi um deles, né? O sentimento. Não é um sentimento que só une as pessoas, não. Ontem eu falei do amor, a energia mais forte. Eu falei que Deus é amor. Eu falei do amor em toda conotação. Não tem nada maior do que o amor. O amor tudo suporta, tudo crê, tudo sabe? O amor é perfeito. Por isso que Deus é amor. E esse amor, ele é a causa de nós sermos consumidos. Esse amor, ele é a base de tudo. Mas é um amor maior do que humano. É um amor, uma aliança e uma fidelidade com o próprio Criador, com o próprio Deus. E a partir dali, eu consigo também ser fiel e amar inteiramente o outro. Ok? Hoje nós vamos falar da comunicação, tá? E nós vamos falar aqui um pouquinho da expressão clara do que sentimos. E amanhã, que no caso é hoje, né? Eu estou gravando aqui de manhãzinha, é o crescimento. Vamos lá? Por que que essa comunicação ela é essencial? Ela liberta o amor, ela transforma o sentimento e ela constrói o crescimento, ok? Eu vou falar com você. Apesar que ontem falamos do amor, mas hoje nós vamos falar do olhar da comunicação para isso. E sem a comunicação, o amor fica preso dentro de você, tá? Aí eu aqui de novo, deixa eu falar para vocês. Ali está colocando como não basta eu amar. Eu preciso aprender a expressar esse amor da forma certa para que o outro também se sinta amado e esse relacionamento possa fluir. Porque existe três necessidades básicas do ser humano emocionalmente. No corpo existe três também, que são alimentação, água e movimento. No corpo a gente precisa disso, é um mínimo, né? Se eu não bebo água, eu vou ter meus dias contados. Se eu não como, vou ter um pouco mais de vida, mas também meus dias serão contados. E se eu não movimento, também eu vou atrofiar no corpo, entende? Mas na emoção. Não existe o bam, 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 não existe o super-homem, a super-mulher. Nós somos seres humanos e temos as nossas limitações também na nossa alma para poder governar todas essas coisas, né? Que é o próprio corpo. Então vamos lá. Na nossa alma, nós temos uma necessidade básica de nos sentirmos amados, aceitos e aprovados. O aceito é o pertencente também a algum grupo. Nós não nascemos para estar sozinhos, ninguém, tá bom? Então, essas três necessidades básicas nós já somos pelo próprio Criador. Antes da fundação do mundo, ele nos escolheu e ele já nos amou, ele já nos aceitou, nós já pertencemos a ele. Ele nos amou primeiro, ok? E nós somos amados, aceitos e aprovados desde a fundação. Só que nós não nos sentimos, por quê? Porque nós temos uma forma de ver a vida e de entender o amor. Inclusive, a rejeição é um sentimento. E muitas vezes sentimos rejeitados, porque não entendemos que fomos amados como esperamos ser. Foram alguns fatos reais de muito trauma, tá? Mas isso aí é uma base. Até quem realmente foi feliz, nasceu, não. Porque existe, tá, gente? A maioria não, mas existe muitos, e eu atendo várias pessoas, que elas realmente não têm lembrança triste da infância. Que bom, né? Mas ao mesmo tempo, essa pessoa também tem algumas travas. Como assim ela tem algumas travas? Se ela mesmo entendeu o tanto que foi amada e não teve problemas, e os pais não brigaram, e não teve toda aquela história, essa pessoa, de alguma forma, ela também vê a vida dessa forma. E ela não foi atendida em tudo. Tá tudo bem, sabe por quê? Porque se não tiver dor, a gente não cresce. E a dor é diferente do sofrimento. O sofrimento é opcional, a dor é necessária. A dor para o crescimento natural no corpo,
Quem já teve aquelas dores assim nos ossos quando estava crescendo? Eu cresci muito rápido, senti muitas dores quando eu estava crescendo. Crescimento, ele te traz dor, porém você usa só para alavancar. Você não precisa viver um sofrimento por causa da dor que aconteceu, tá bom? Eu não vou entrar muito nesse mérito, porque senão a gente vai sair aqui um pouco do que nós estamos dizendo. Mas a comunicação é diferente. É diferente eu amar e é diferente o outro se sentir amado, tá bom? Então vamos continuar. Barreiras da comunicação. O que mais destrói os relacionamentos? Suposições perigosas. Ela, ele deveria saber o que eu sinto. Quem aqui se identificou com isso? Os casais que ficam mais tempo juntos, quanto mais tempo, existem três atributos que só são de Deus, tá? Só cabem a ele, mas o ser humano quer também. Ser onisciente, onipotente e onipresente. E o homem quer tanto, gente, que está conseguindo, de alguma maneira, com a tecnologia, ser quase o quê? Estar presente em vários lugares ao mesmo tempo. Olha que incrível. Nós somos imitadores, né, de Cristo e queremos evoluir, e muita coisa está acontecendo. Mas na essência, no atributo do próprio Deus, de ser assim, é dele. Então, vamos combinar uma coisa? Eu não sei o que que o Júlio sente. Eu não sei o que ele pensa. Eu posso supor. E quando eu suponho, eu erro. Por que que eu erro quando eu suponho? Porque mesmo eu conhecendo muito e realmente identificar muitas coisas, e realmente tem dia que eu acho que eu conheço ele melhor do que ele mesmo, não é verdade. Nós precisamos escutar o que o outro diz, tá? Segundo ali, eu acho que eu estou até falando sobre essa escutativa. Se você quer conversar, se você chamou a pessoa para ter uma conversa franca, que é necessário, não adianta silenciar, achar que, não vou conversar porque briga, porque fica. Olha, precisa conversar, adultos precisam ter alinhamentos. E quando você vai ter esse alinhamento, um dos pontos que é da comunicação é você escutar o outro. E quando você escuta o outro, você diz: Meu Deus. Tem hora que a gente fala: essa pessoa não sabe nem o que ela está falando, só pode. Essa pessoa, tudo bem a gente pensar, mas vamos lá. O que que eu estou ensinando para vocês? Para de pensar. Aliás, para de dar ouvido a esse pensamento, né? Porque pensar, a gente geralmente vai pensar principalmente se a gente tiver muito tempo do lado dessa pessoa. Mas a gente não sabe, ok? Então vamos lá, vou dar um exemplo prático, já que o negócio é prático, eu posso falar só de mim, então eu vou contando algumas histórias minhas e daqui a pouco vocês estão sabendo da minha vida, né? Mas tudo bem. Vocês não esparrodam, não, tá? Na primeira vez que eu e Júlio fomos ter essa. Buscamos, assim como você está aqui, nós buscamos uma ajuda, um apoio para o nosso relacionamento, que na época eu senti que não estava bom, o Júlio só trabalhava, o Júlio não tinha tempo para mim e tal, e a gente já estava ali no terceiro filho na época, que na verdade foi o quarto, né? Na verdade foi a sexta gravidez, gente. Depois eu conto a história, porque é longa, é um milagre na minha vida eu ter os meus filhos. Mas eu estava na sexta gravidez e no meu quarto filho, Daniel. Daniel devia ter nessa época, uns 2, 3 aninhos. Foi a primeira vez que eu conversei franco com o meu marido e falei com ele: eu quero fazer um curso de casais, eu quero olhar, não tá legal, eu não tô feliz. E a gente ali já havia feito várias coisas juntos. Nessa época eu já estava ali com 30, eu tive o Daniel com quase 30, né? 29, 30, não lembro direito. E naquele dia, o Júlio não, né, não queria que estava tudo bem, mas eu falei com ele, eu acho que nós merecemos essa chance, senão a gente vai precisar se separar mesmo, porque não tá legal.
E não foi por causa de nada que ele fez, foi por causa de coisas mesmo que eu havia colocado ali. Mas foi a melhor conversa, tá? Às vezes a gente precisa falar, "Ó, não tá dando. Não sei qual de vocês, porque isso não é muito sobre homem ou mulher, mas sempre tem alguém que acha que, olha, tá tudo bem, e o outro fala, não, não tá bem, então não tá bem para o outro. Aí, vamos falar sobre comunicação? É isso. Às vezes tá bem para você, mas não tá para o outro. Nesse dia, a gente começou. Aí ele falou, não, então eu vou com você. Eu falei, então vamos. Então ele foi mais para me agradar ou para, sei lá, né? Vai que essa mulher resolve separar de mim, não sei o que ele pensou. Depois ele conta para vocês. Mas naquele dia a gente começou esse processo. E aí eu vou chegar aqui aonde que eu quero contar para vocês. Em tudo aquilo que eles fizeram, inclusive a gente usa esse método até hoje, porque foi muito libertador para nós. Aquele casal foi nos atender individualmente, colocou 2 copos de água, um para mim e um para o Júlio, sentaram os dois e falaram assim: agora vocês vão falar e eu vou só ouvir. Enquanto ela fala, você bebe água. Enquanto ele fala, você bebe água. Ou seja, ali cada um ia falar como se sentia dentro desse relacionamento. Gente, e aí quando foi a minha vez, né? Eu que sou muito comunicativa, eu que gosto muito de tempo de qualidade, de palavra de afirmação. Ontem eu descobri que eu tenho 3 linguagens. A criança tem 5, eu tenho 3. Tá bom, né? Aí o que que acontece? Aí naquele dia eu tive uma surpresa muito grande e fiquei refletindo. E tem tudo a ver com o que a gente está falando agora. Quando foi para mim falar, eu Júlio sempre fala, né? Ah, ela fala primeiro, porque eu falo mais, né? E eu fui. Ah, porque ele não tem tempo para mim, porque ele só sabe trabalhar, e a gente também precisa viajar. A gente nunca tinha feito uma viagem, porque o Júlio tinha que trabalhar todo final de semana, e ele só falava de trabalho e tal. Eu pedi um homem trabalhador, mas nem tanto, né? Eu brincava assim, sabe? E eu também trabalhava, mas a minha reclamação era que ele tinha realmente pouco tempo e ele trabalhava muito. Aí, beleza. Aí, na hora que foi a vez do Júlio, ele falou assim: pois é, eu sabia que ela ia falar isso, porque ela realmente é uma coisa que ela reclama de não ter tempo, né? Mas eu tenho que trabalhar e tal. Aí ele falou: pois é, mas fala você, como que você se sente nesse relacionamento, Ju? Gente, você acredita que o homem falou assim? Sabe aqueles bonequinhos de marionete assim, que antigamente tinha muito, a gente até brincava com as crianças? Então, sabe aquele bonequinho de marionete? É assim que eu me sinto nas mãos dela. E o dela era eu. Você já pensou? Meu Deus, gente, eu pedi para sair dali e enforcar o Júlio, sabe? E eu falei, como assim? Eu sou tão sábia. Cuido desse homem, cuido da casa, cuido da família, trabalho fora. E esse homem vem falar isso para mim. Eu estou cuidando dele, ele está entendendo errado. Só que, para toda ação negativa, eu tenho uma justificativa positiva para mim mesmo. E sim, pasmo, eu era muito manipuladora. E eu achava que eu era cuidadora. Naquele dia, eu vi que eu não sabia o que estava no coração do meu marido. Eu não sabia como ele se sentia. E eu achava que estava tudo perfeito. E que o problema era ele. E que a gente tinha que ir lá para ele consertar. Olha isso. Só que a história foi bem diferente. Eu estou contando para vocês aqui, abrindo meu coração. Tá bom? Então vamos continuar. Opa, vamos lá. Então é sobre isso que eu estava falando, né? Uma escuta superficial, o idioma diferente, a gente vai falar agora. Ai, gente, foi tão bonitinho o Júlio falando ontem. Eu vou tentar falar um pouquinho, mas é igual eu falei, falar pela pessoa é mais difícil, né? Mas eu vou contar um pouco de cada linguagem para vocês identificarem. Eu quero que depois vocês comentem dentro do grupo. Quero que vocês marquem no Instagram. O meu Instagram e o do Júlio é Ediana Nascimento, com 2 O no final. Isso é YouTube, é no TikTok.
Em todos eles, tá? Todas as redes sociais. É Diana Nascimento, com dois O. Ah, por que que é Diana Nascimento? Porque já existe, porque eu criei o Instituto Livres para Reinar, então eu tenho uma outra mentoria, enfim. Então, esse é o nome do instituto, que é o Livres para Reinar. As redes sociais, elas já estavam como é Diana Nascimento, com dois O. Então, vai continuar, porque se mexe com isso, atrapalha, né? Toda a forma do pessoal comunicar com a gente e nos achar. Então, vai continuar, tá? Como o meu nome, mas lá dentro do Instituto, lá dentro dessa marca também é o meu nome, está eu e o Júlio nesse quadro do relacionamento na prática. Ok? Ficou bem claro para vocês? Então, vamos lá. Cada pessoa tem uma forma única de sentir amado, tá? Alguns se sentem amados quando recebem palavras de afirmação. E eu já vou contar para vocês elogio, reconhecimento, expressões verbais e carinho. Essa é uma linguagem minha. Como que eu sei? Naturalmente, eu elogio as pessoas. Sempre fui assim. Sempre, sempre. Antes de saber de qualquer coisa de linguagem, de estudar desenvolvimento humano, eu sempre gostei de elogiar. Um elogio sincero. Eu nunca gostei, nunca fui falsa. Mas se eu não gostar, provavelmente eu não irei falar. Eu não sou muito de falar quando eu não gosto. Mas quando eu gosto, se eu elogio, é um elogio sincero. E eu gosto de elogiar, eu gosto de afirmar, eu gosto de olhar e mostrar para a pessoa o valor dela, às vezes que ela não vê. Então, essas palavras, elas são fortes para mim. Isso é bom e isso também é ruim quando parte para uma dependência emocional, que é outro assunto que eu sofri, tá? É a dependência emocional. Mas tem esse lado bom, que é estar ativando as pessoas. Qual que é o lado ruim? Por que que chega às vezes para uma dependência emocional? Porque como você é a forma que se sente amado, existem outras pessoas que manipulam. Existem outras pessoas que percebem e aí começam a elogiar. E a gente que gosta de elogiar é tida como puxa-saco às vezes nas empresas, né? Eu já trabalhei muito tempo, tá, gente? Nossa, eu já trabalhei tanto. Primeiro na Papelaria Brasília, vou contar para vocês até por causa da minha linguagem, como que eu descobri uma outra linguagem que eu vou falar aqui, a próxima. Mas deixa eu te contar. A gente precisa entender que todas as linguagens são válidas, são boas. Nós precisamos cuidar da nossa linguagem para não passar da medida, porque aí a gente vai entender que é amado, muito amado, quando alguém fizer o que a gente sente amado, e não amado e muito ruim se o outro não fizer a língua do que eu me sinto amado. E nem sempre é verdade, porque existem as pessoas manipuladoras que vão fazer o quê? Quando entendem que você, por exemplo, gosta de um elogio, vai te encher de elogio e vai fazer de você o que ela quiser se você estiver na dor disso, se você estiver no sofrimento disso. Inclusive, algumas traições acontecem por isso, que são os elogios que a pessoa escuta lá fora e não escuta dentro de casa. De uma pessoa que às vezes ama tanto, só que não consegue elogiar ou não sabe que essa pessoa, ela se sente amada quando é elogiada. Vocês estão entendendo aí? Então, é uma linha muito tênua, tá bom? Vamos lá. Falamos agora de uma linguagem, vamos partir para outra. Tempo de qualidade. Tempo de qualidade é atenção exclusiva nos momentos significativos juntos. Eita, de novo, essa também é a minha linguagem. Lembra lá quando eu contei que eu e o Júlio fomos conversar e que quem supõe erra e tal, 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 da comunicação? Pois é. Aí também a minha linguagem, inclusive hoje, gente, quem me conhece sabe que eu gosto de conversar olhando nos olhos. Tem hora que o Júlio eu converso com ele, ele está ocupado, ou lendo, ou fazendo alguma coisa, ou às vezes só não olhando para mim, eu falo, a hora que você puder conversar, a gente conversa. Mas eu posso. Não, na hora que você puder, a gente conversa. Ediana, mas eu posso, eu estou te ouvindo. Eu falo, então na hora que você puder olhar para mim. Ah, mas você, eu escuto com os ouvidos, não só com os olhos.
Eu falo, pois é, então eu escuto com os olhos. Porque se eu não olhar, eu não acho que está me dando atenção. Esse tempo de qualidade é muito importante. Ontem a gente falou, né? Não precisa ter dinheiro para ter tempo de qualidade. Precisa ter tempo. Por isso que é tempo de qualidade. Você pode sentar e conversar com a pessoa na varanda. Você pode chamar e levar a pessoa para onde? Para a pracinha. Você pode levar no restaurante chique? Uau, pode também. Você pode viajar, né? Eu ainda brinquei e falei, gente, é bom demais beijar esse homem, mas beijar ele em Paris deve ser melhor ainda. Eu ainda quero saber como que é beijar esse homem em Paris. E aí ele ainda brincou, né? Que ele é muito brincalhão, aí ele brincou assim, mas nós já beijamos lá perto da Torre Eiffel, que a gente foi ali em, como é que chama? Campos de Jordão, né? E lá é frio e tal, bem gostoso lá, bem romântico. E lá tem uma torre lá de um hotel muito linda. E aí eu brinquei e falei, não, aquela ali não vale, aquilo ali foi só um ensaio, né? Mas essa linguagem de amor de tempo de qualidade é muito interessante, porque quando a gente tem, não é só escutar, é olhar, é parar tudo, é estar aqui agora, todo inteiro, um para o outro. E essa é uma forma de se sentir amado também. Gente, parece que foi de propósito, eles colocaram as três linguagens aqui em cima, que são as três que eu tenho. Então vamos lá. A terceira que está aqui é presente. O presente como um símbolo tangível de amor e cuidado, tá? O presente para mim é como se a pessoa dissesse eu te amo, eu lembrei de você. Pode ser um livro, pode ser uma flor, pode ser uma carta, pode ser também uma joia, pode ser qualquer coisa. Na verdade, eu lembrei de você. Só que tem pessoas que não estão nem aí para presente. E aí você que tem uma linguagem de presente casa com que não está nem aí para presente. Como que fica isso? Aí você vai ali, olha, lembra da pessoa, compra, acha que a pessoa vai ficar tão feliz e a pessoa, obrigado, tá bom. E aí você, no dia do seu aniversário, às vezes, no dia do Natal, no dia comemorativo, aquela pessoa não compra porque diz que não tem dinheiro. Que frustração, né? Pois é. Por isso que é bom entender as linguagens. Porque quando a pessoa não valoriza aquilo, ela acha que o outro também não valoriza. E aqui não vale a regra de ouro. Aqui não vale a regra de ouro que diz faça com o outro aquilo que você gostaria que fizesse com você. Por quê? Porque a sua linguagem é uma, mas ela é a sua, é o seu jeito de sentir amado. E o jeito da pessoa sentir amada pode ser outro totalmente diferente, que para você passa desapercebido ou passava, porque agora não vai passar mais, né? Que agora você está aprendendo, tá bom? Então, esse presente, quem tem essa linguagem, às vezes as pessoas nos taxam como interesseira, né? Você lembra lá do palavra de afirmação, de elogio, que tem gente que fala que é puxa-saco? Pois é. Nessa do presente, a gente tende os outros a julgarem como se a gente fosse o quê? Interesseira. E não tem nada a ver com interesseira. Tem a ver com amor. Tem a ver com eu sentir amado. E eu lembro uma vez, acho que pela primeira vez, porque eu lembro de umas três ou quatro, eu acho que nesses anos, cinco vezes. Ultimamente ele faz de propósito, tá, gente? E eu acho muito legal isso. Mas durante esses anos, quando ele não sabia da linguagem de amor, eu lembro de cinco vezes que ele me presenteou, de surpresa mesmo, e que eu senti amada e muito feliz. Em quantos anos, gente? Em mais de 30, tá bom? O dia que ele comprou um parzinho eu tenho até hoje o brinquinho, falar nisso, acho que eu vou até usar ele de propósito aí para mostrar a vocês. Um brinquinho que ele me deu, que veio junto com uma correntinha. Quando eu tive o nosso segundo filho, Pedro, que foi um filho que faleceu com 7 meses, né? E ali era perto do Natal, quando o Pedrinho nasceu. E eu lembro que eu estava de resguarda e, infelizmente, o Pedrinho nasceu prematuro e ele estava no hospital. Eu sei que o Júlio chegou com uma caixinha
é tipo de joia, né? Era joia, tá, gente? Que na época ele não tinha condição de me dar uma joia. Mas era uma bijuteria bem assim, fina, sabe? Muito boa, tanto que eu tenho ela até hoje. E foi nessa época, né? Então tem mais de 30 anos esse presente. E ele me deu a correntinha com esse brinquinho. Chegou da rua, comprou na época lá na loja do Edson e trouxe para mim. Olha que legal. E aquele ali foi um que marcou. Ah, antes dele teve um também, que foi quando eu fui casar, que ele estava com um buquê de flores me esperando na porta do cartório. Isso também foi muito marcante. Então foi o buquê, depois foi a correntinha e... Ai, gente, eu não sei se eu vou lembrar todos, tá? Que foi voluntariamente assim, que ele me deu, tá? E eu ficava até desconfiada, porque era tão assim, né? O que que o senhor tá querendo? Mas eu me senti amada. Ah, tá, lembrei. Uma viagem que na época ele estava com sociedade com os irmãos dele, ele foi, acho que no Paraná, eu não me lembro. Eu sei que você sabe o que ele trouxe para mim? Dois barquinhos. Aqueles barquinhos de lembrança de madeira pequenininho, que até outro dia eu tinha, que eu fiquei no apego que eu tenho, quebrou e eu nem queria jogar fora. Vocês entendem? Porque aquilo tem um significado. E aí eu fiquei tão feliz quando ele me deu. Eu falei, nossa, porque ele lembrou de mim, ele viajava e não trazia nada. E aquela vez ele trouxe. Então não é sobre o valor. Então, se você tem uma pessoa que gosta de ganhar presente, gente, eu lembro do meu pai que até um pão na padaria que comprasse, trouxesse para ele, porque ele era a linguagem dele. Ele comprava uma fruta, ele comprava uma coisa, ele comprava um perfume, e ele era a linguagem dele, ele gostava muito de presentear e ganhar presentes. Ele nunca, acho que teve assim consciência de que isso era a linguagem dele, mas eu percebi. E depois eu fazia questão de presenteá-lo por isso também. Vamos lá, então. É, Agora a próxima linguagem é do meu amor. Já estou dando spoiler, né? Atos de serviço. A pessoa que tem essa linguagem muito forte de atos de serviço, ela se sente amada quando o outro tem o quê? Ações práticas que demonstram cuidado. Essa pessoa que a linguagem alta dela é a linguagem de atos de serviço, ela vai se sentir amada quando você limpa a casa. Ou quando alguém limpa essa casa e ele chega, essa casa está arrumada. Quando faz um jantarzinho. Quando faz, o que mais, gente? Um cuidado, né? Qualquer tipo de cuidado. Eu vou contar do Júlio, porque essa é a linguagem dele, eu até brincamos ontem, contamos algumas situações. Nós fomos, isso que nós estamos lembrando mais recente, mas nós fomos passear na praia uma vez, de uma querida amiga nossa que nos convidou. E lá ela estava com um problema na pia, que estava entupida, ela tinha chamado pessoas para desentupir. E a gente passeando, o Júlio foi lá querer desentupir. Ela, não, imagina, vocês estão passeando, eu já chamei alguém, mas não sei o quê. O Júlio prontamente, gente, pôs sacola na mão que ele não tinha ali na hora, não estava planejado, e deu um jeito e desentupiu tudo. E ela ficou feliz, lógico, né? Mas para ele era ele dizer assim: eu gosto de você, você é legal. Tipo, para ele ficou tão feliz que ele retribuiu, inclusive, a ação que ela teve de nos chamar para estar na casa dela. Porque, para ele, a expressão de amor é fazer algo por alguém. Então, ele faz feliz, gente. Então, lá onde que a gente morava, ele roçava a terra. E é assim, quando a pessoa ela tem essa linguagem de amor, ela vai lá, faz algo para você e te chama para ver. E aí, gente, eu não sabia, às vezes eu falava, não, tá bom, eu não ia. E às vezes eu ficava meio frustrado. Depois que eu entendi, eu passei a fazer o quê? Eu passei a ir olhar, tá? Tem vezes que eu não consigo ir mesmo, eu falo, amor, daqui a pouquinho eu vou olhar e vou lá e olho. Porque é a linguagem dele, tipo, "Ô, eu te amo, você viu aqui que eu fiz para você?" Então, é ações de serviço. O que que acontece às vezes de ruim? Do outro lado, eu achava que ele queria uma empregada. Eu não entendi. Eu falava, poxa vida, o dia que tá tudo do jeitinho, arrumadinho, ele fica com uma disposição, com uma alegria. O dia que ele chega que eu não dei conta de fazer, ou que aconteceu alguma coisa, ele muda. Ele não reclamava, mas ele mudava. Porque o corpo fala também, né? Só que não era que ele queria uma empregada, é que ele se sente amado quando faz algo. E agora que eu descobri, mesmo há muito tempo, eu já sempre trabalhei fora,
Eu pegava o dinheiro com todo prazer e pagava alguém para me auxiliar nas coisas de casa. Eu delegava muita coisa para poder ele chegar e sentir prazer, sentar no sofá, de ver uma televisão, de tudo estar arrumadinho. Porque essa é a linguagem dele, tá bom? Antes. E dá trabalho, né, gente? Ah, essa linguagem dá trabalho, porque quer que a gente faça as coisas, né? Mas aí hoje eu entendo e a gente combina e eu faço também. Toque físico. Toque físico também é uma linguagem do Júlio muito forte. Carinho, abraços e proximidade física. Quando não descobrimos a linguagem do outro, o amor também não chega. Não é que o amor não chega, tá, gente? A pessoa não se sente amada, né? Então, a gente quer que a pessoa se sente amada quando a gente ama, a gente quer que o outro seja feliz também, que nós possamos desfrutar junto desse amor. Então, isso acontece. Vamos lá para o toque físico. O toque físico é algo delicado, porque tem pessoas que têm, outras não. E não é sobre homem ou mulher. Mais uma vez, como meu pai morou muitos anos na minha casa e faz parte da minha vida, né? É, uma coisa que ele não gostava era de toque. Então, eu ainda brinquei e falei, eu acho que se fosse nos dias de hoje, eles iam falar que ele tinha um pouco de autismo. Porque ele não gostava mesmo, ele endurecia, ele enrijecia o corpo para receber o toque. Porque propositalmente, intencionalmente, ele sabia que eu amava, sim, e aí quando eu chegava perto dele, ele permitia que eu passava a mão na careca dele, que eu desse um beijinho nele, mas ele endurecia, ou seja, ele não é de toque, né? E várias coisas, gente. Eu também não era. Porque eu achava que ficar abraçando essas coisas era falsidade, e ficar dando beijinho, três beijinhos, nossa, aquilo me irritava. Nem parece que é essa de hoje, né? Mas não, hoje eu entendo também, a gente vai trabalhando, tá? A gente vai mudando. Na essência, vai ter sempre mais forte algumas formas, porque já é tão natural. Assim como a de presente, que eu não contei para vocês, vou contar aqui agora, ontem eu contei. E quem me conhece sabe, é bom que vai lembrar, quem conhece eu aí de muitos anos, que o meu primeiro emprego foi na Papelaria Brasílias e presente, eu tinha 14 anos, e ali, gente, eu ia comprando o presente de cada pessoa que eu amava, começando em janeiro, para dar em dezembro no final do ano. Chegava algo ali que eu lembrava da minha tia, eu separava aquela lembrança para minha tia. Chegava algo que eu lembrava da minha sogra, eu separava aquele presente para dar à minha sogra. Chegava algo que eu lembrava de uma cunhada, gente, era todos. Ganhavam um presente meu, uma lembrança minha. Tinha nome, tinha sentido, tinha significado. Era como se eu dissesse eu te amo para cada sobrinho, cunhada, cunhado, com cunhadas, né? Cunhado, todos com um presente. Se eu conhecesse você naquela época, provavelmente eu já teria te dado um presente. E era algo muito natural, muito espontâneo, porque é a minha linguagem, tá bom? Então vamos lá. Agora eu estou falando para encerrar dessa linguagem de toque. Uns vão ter, outros não. Mas a pessoa que tem, ela vai ficar aproximando de você quando você estiver no sofá. Ela vai ficar aproximando de você quando estiver perto, em qualquer lugar. Ela vai querer encostar em você. Por quê? Porque ela está querendo ser abraçada, acolhida, receber um beijinho, uma passada de mão na cabeça. Hoje eu estou achando que eu tenho as cinco mesmo, viu? Meu bem tá certo. Hoje eu estou achando que eu tenho as cinco mesmo. Mas que bom, então, que eu voltei a ser como uma criança para me herdar o reino dos céus. Brincadeiras à parte. Pensando bem, eu acredito que eu tenho ali, mas hoje equilibrado, né? Que não traz mais a doença para mim, como era antes, principalmente na primeira linguagem, né? Vamos continuar. Tá tendo sentido para vocês? Como eu estou fazendo uma gravação, não dá para a gente interagir, mas vocês vão interagir pelo Instagram, pelas redes sociais, combinado? Me marquem lá e coloquem quais as suas linguagens, qual a mais forte. Coloca lá, palavra de afirmação, tempo de qualidade, ou presente, ou ato de serviço, ou toque físico, ou cinco. Coloca lá e me marquem, tá bom? Eu vou fazer até um print e mandar no grupo para vocês me marcarem.
Eu acho que nem print ontem saiu. Vou perguntar ao Gabriel. Se tiver, eu marco no print e, e eu mando no grupo e vocês mandam e printam. Vai printa não, e marcam. E eu vou repostar todos, gente, todos. Inclusive também vou seguir vocês de volta para quem estiver me seguindo e me marcarem lá, tá bom? Nossa família vai ser bem grande mesmo. E tem espaço e amor para todos, tá bom? Vamos lá, vamos ir para a parte do quase encerramento. Comunicação é linguagem. O problema real, qual é o problema real? Não é a falta de amor, mas a falta da tradução do amor, não é verdade? Nós estamos falando aqui, tem todo sentido, né? Qual é a solução? Quando eu falo a linguagem certa, o outro recebe o amor. Gente, e eu falei ali no início, a necessidade básica emocional, ela é satisfeita. Olha que coisa boa. E aí fica igual esses balãozinhos aqui, ó. Feliz, feliz. E o desejo? O que que acontece com o desejo do casal? A atração, ela é renovada constantemente. Eu vou falar até melhor. O amor, ele é renovado todos os dias. Quando eu falo a linguagem que o outro se sente amado. Porque do mesmo jeito que eu bebo água todos os dias, que eu como todos os dias, que eu me movimento de alguma maneira, talvez não tanto quando eu gostaria, né? Tem que voltar para academia. Mas eu também preciso me sentir amada, pertencente, aceita e aprovada todos os dias. Não como uma necessidade de jogar minha responsabilidade de ser feliz em cima do outro. Não. Mas como um alimento para minha alma todos os dias. E aonde que eu vou conseguir isso? No próprio Deus, rezando, fazendo, orando, buscando a Ele de todo o seu coração. Porque Ele te ama, te aceita e te aprova desde o início. Se acolhendo, estando aqui agora, me ouvindo. Isso traz cura. Porque o que eu estou te falando aqui, eu não li livro, eu vivi. É de verdade. Eu adoeci, eu sarei, eu estou aqui. O homem da minha vida, e o homem que eu conheço, é o Júlio. Ele é o mesmo homem. Novas versões do mesmo homem. Não é o mesmo homem. Gente, o que que aconteceu que esse negócio tá ficando roxo? Ai, de vez em quando acontecia isso também. Eu vou terminar do mesmo jeito. Vocês estão gostando de mim rosa, gente? Ai, eu não sei, de vez em quando esse Zoom faz isso. Mas vamos continuar. Tô até diferente, né? Vamos lá. Não vou deixar de entregar tudo por causa que mudou de cor, né, gente? Ó, já estamos partindo para o final. Ó, a dinâmica prática é isso que eu passei para vocês. Escolham. Aqui tá duas linguagens, mas não precisa ser duas. Pode ser o tanto que você sentir que tem, tá bom? Selecione a linguagem de amor que representa você, quantas forem, e compartilha no Instagram, que eu pedi para você compartilhar. Ou deixa o comentário no YouTube. Pode deixar o comentário. Inscreva-se também no canal do YouTube, tá, gente? Inscreve lá, ativa o sininho, compartilha. Faz com que cresça, né, a nossa família do relacionamento na prática. E se vocês quiserem, nos comentários, tanto aqui quanto lá no Instagram, vocês comentam, tá? Ah, eu vou fazer o seguinte, eu vou colocar um post também para vocês poderem comentar, porque no Stories é mais difícil comentar. O Stories vocês só repostam, tá? Mas podem comentar. E no YouTube também vocês podem comentar. Gente, deixa eu falar para você. Aqui, ó, dei exemplos. Pode citar situações práticas. Citar situações práticas, eu acho que é pedir demais para as pessoas, que eu não entendo por quê. Curte, mas não comenta. Por que que não comenta? Comentem, tanto no YouTube quanto no Instagram. Vocês me ajudam?
Vocês me apoiam nisso? Sabe por quê? Porque sem comentário fica vago. Fica só um coraçãozinho lá ou um joinha, mas as pessoas não estão entendendo o que que você está pensando. Pode ser o que for, vocês podem colocar e falar, eu achei que tá errado, eu achei que você devia falar diferente. Nossa, eu entendi isso aqui. Não, mas parece que mesmo assim meu marido não sente nada. Coloca, abre o coração, escreve, comenta, sabe? Isso vai ser muito bom, porque essa interação cura, essa vulnerabilidade, né? Ser vulnerável, né? Ter coragem de ser imperfeito, cura. Então, quando você comenta, você vence a necessidade de aprovação que o outro vai gostar ou não. Você interage, você movimenta. Então, seja no YouTube, seja no Instagram, seja, não sei se TikTok dá para comentar, mas comenta. Não só curte, comenta. Respira, para uns 2, 3 minutos, para um conteúdo de valor. Vale a pena, gente. A gente vai desenvolver muito, muito. Quanta coisa eu aprendi. O dia que eu saí da depressão foi assim, através de vídeos no início. Depois eu estudei mais, mas começou ali. Eu escutei o que eu precisava escutar. Eu espero que vocês, escutando isso, já mudem a sua vida, porque amanhã vocês já podem fazer igual essa mulher aqui, ó. Olhar no espelho, olhar para o seu sorriso, parar de procurar manchinhas no rosto, parar de olhar, oh, o cabelinho dela tá meio bagunçadinho, e daí? E daí? Ah, o cabelo tinha que ser anelado, ou tinha que ser liso, ou tinha... Não tem que nada. Cada uma na sua beleza, nas suas perfeições e imperfeições, é perfeita como Deus quis que fosse. Desenhado dedo a dedo. Tudo bem a gente cuidar, a gente melhorar, a gente fazer isso, mas aqui, se você não se amar, se você não se admirar, ninguém vai. Pense sobre o que descobriu. Você tem comunicado a sua linguagem com seu parceiro? Mas você tem comunicado, você sabia das suas próprias. Você entende como você se sente amado também? E você entende como ele se sente amado também? E agora, o que que você vai fazer a partir de hoje? O que você vai fazer para mudar? O que você vai fazer? Mas você entende que ninguém dá o que não tem? Que você precisa entender a sua, respeitar. Gente, eu fui chamada tanto de interesseira por gostar de dar e ganhar presentes, e eu me sentia mal, não me sentia bem, porque, nossa, será que eu sou interesseira? E eu não sou, entende? Então, quando a gente descobre, a gente fala, poxa, só é o meu modo de expressar, porque eu amo muito. Você entende? O elogio, a mesma coisa. O tempo de qualidade, a mesma coisa. Aí eu entendo que se a pessoa não olhar nos meus olhos, ela pode estar me ouvindo sim, mas é porque eu não achava que estava me dando atenção. Mas assim também eu posso comunicar que eu me sinto ouvida quando olho nos olhos, então eu vou esperar, é a hora que der para conversar, a gente conversa. Mas aquilo ali, com leveza, entende? E por aí vai. Então, a gente não casa para fazer o outro feliz. A gente é tão feliz, que a gente transborda na vida do outro e junto nós somos ainda mais felizes. Eu preciso começar salvando a mim mesma, porque de que adianta ganhar o mundo inteiro e perder a minha alma? Eu preciso me resgatar. E eu sei como te conduzir a isso. Estou fazendo, inclusive, agora, e tem muitas ferramentas, e aí não dá para fazer tão rápido. Mas se você precisa de ajuda, se você quer um atendimento individual, depois você vai conseguir ter comigo também. E em grupo mais fácil, né? Mas vocês estão entendendo, gente? O que que eu quero dizer? É sobre se amar primeiro. É sobre entender as linguagens e usar com você primeiro. Porque tanto quanto o outro merece o seu amor e o seu respeito, você merece, primeiramente, para transbordar no outro. Combinado?
O amor que transforma. A verdade. O amor só cresce expresso quando é expresso da forma certa. A chave é a comunicação, que mantém viva essa chama, né, do relacionamento, é o que nós falamos hoje. E amanhã nós vamos falar, aqui está falando, desafio é praticar a linguagem todos os dias, né? Quando aprende a falar o idioma do coração do outro, o relacionamento ele se transforma. Isso é muito verdade. Agora deixa eu te falar sobre a próxima aula. A próxima aula que nós vamos ter ao vivo, presencial e online. Eu estou achando que deve ter um fora da curva, um acima da média que assistiu o vídeo todo. Eu vou descobrir mais tarde. E aí, quando chegou agora, entendeu, vai fazer tudo e vai se preparar para a aula à noite. À noite nós vamos falar do crescimento. E vocês vão entender e ver na prática como que a gente cresce junto. Não precisa separar para melhorar, não precisa separar para acordar, para se cuidar, para cuidar da saúde, para aprender um novo idioma, para viajar. Não precisa separar para isso. Tem como alinhar e fazer junto. Inclusive, eu acredito que essa pessoa que passou tantas coisas com você lá atrás seja a que merece viver com você, colher os frutos do que vocês plantaram juntos, tá bom? Beijos e até mais tarde na aula 3 da tríade do relacionamento. Amo vocês. E que o Senhor abençoe e ilumina cada um. Envie os anjos se necessário for. Que a luz brilhe em você e a partir de você. E que essa luz encha todo o seu lar e que dissipe todas as trevas. Em nome de Jesus, que você tenha realmente um relacionamento feliz, um relacionamento duradouro, um relacionamento na prática, no dia a dia, transformando, deixando-se ser transformado, olhando nos olhos, que reacenda a chama do amor, ou que acenda a chama do amor no coração de vocês. É o que eu desejo, é o que eu oro em nome de Jesus. Tá bom? Tchau, tchau.